Atenção, atenção, Cereto News chegando, e quem está chegando também no Corinthians é o Matias Rojas, vem aí! Atenção, atenção, Matias Rojas vem aí, vai ser apresentado nesta sexta-feira com a camisa do Timão, vai dar a primeira entrevista coletiva com a camisa do Timão, vai jogar no sábado contra o América, Matias Rojas vem aí! E o bicho vai pegar. Guedes na Sul-Americana, o Roger Guedes vai jogar a Sul-Americana e o Timão vai jogar contra o Real Madrid. Corinthians e Real Madrid, olha o tamanho desse jogo. Eu conto tudo para vocês a partir de agora no Cereto News, depois da vinheta. Roda a vinheta, produção! Fala rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, inscreva-se no canal e seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, é muito importante que você ative o sininho para, se tiver vídeo novo, se tiver live nova, você vai ficar sabendo, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário. Sua opinião faz a diferença. Eu leio todos os comentários. Deixe a sua opinião a respeito do Matias Rojas, que vem aí e o bicho vai pegar, entre outras informações do Corinthians. Eu quero a sua opinião. E atenção, atenção, porque o Aposta Ganha é o patrocinador oficial do canal do Cereto. A Aposta Ganha, aposte no jogo do Corinthians contra o América Mineiro no próximo sábado. Quem vai vencer? Corinthians ou América Mineiro? Lembrando que no primeiro jogo em Belo Horizonte deu América pelo placar de 1-0. O Corinthians, portanto, precisa vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação à semifinal da competição. Pode apostar. 2 gols de diferença para o Corinthians, porque o Corinthians vai passar de fase. O Corinthians vai estar na próxima fase da competição e vai conseguir a classificação. Pode apostar. No Aposta Ganha, você ganha, logo na primeira aposta, você ganha R$5 com o meu link, com o meu cadastro. Jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra Odd no Aposta Ganha. A Aposta Ganha tem a maior odd do mercado, pode conferir, pode comparar. E mais ágil. Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Você está precisando de dinheiro? Converse lá com o pessoal da Mais Ágil. Eles garantem o FGTS para você. Vou deixar o link também nos comentários fixados e você conversa por WhatsApp com o pessoal da Mais Ágil. Se você estiver precisando de dinheiro, eles resolvem a parada para você, tá certo? E olha só a informação. O Matias Rojas será apresentado nesta sexta-feira no CT do Corinthians, vai vestir a camisa do Corinthians pela primeira vez o Matias Rojas. Ele já está treinando normalmente, já foi anunciado como jogador do Corinthians, mas ele vai conceder a primeira entrevista coletiva com a camisa do Corinthians. O Rojas será a novidade do Corinthians para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A ideia é que ele já tivesse jogado pelo Corinthians, né? Olha o Rojas recebendo aí a camisa do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e amanhã ele vai vestir a camisa oficialmente. Saberemos, inclusive, qual será o número que o Rojas irá vestir pelo Corinthians. Eu não sei exatamente, ainda não foi divulgado qual o número que o Rojas vai vestir com a camisa do Corinthians. A ideia é que ele já tivesse jogado antes, né, que ele tivesse jogado a partida da Sul-Americana, que tivesse jogado contra o Atlético Mineiro no final de semana, mas ele não pôde ser inscrito porque a documentação não estava regularizada, então ele ficou de fora dos últimos jogos. Agora sim, ele está à disposição. A pergunta que fica é a seguinte: primeiro, o Rojas vai ser o titular do Corinthians neste jogo contra o América? O Vanderlei Luxemburgo é que sabe. Eu acho que vai ser. Eu acho que o Rojas já vai começar sendo o titular do Corinthians neste sábado contra o América. Agora, vai ser titular na ponta ou na meia? Aliás, ele é ponta ou ele é meia? Qual a posição exatamente do Matias Rojas? No Racing, ele jogava de ponta pela direita, mas ele é um jogador de meio de campo que faz a ponta pela direita, mais ou menos na posição do Watson, mais ou menos na posição do Biro. Ele é um jogador que pode jogar também no meio campo, na posição que é do Renato Augusto.
Então, o Rojas pode jogar em duas posições. Ele pode jogar na ponta direita, na posição que joga o Adson, joga o Biro, ali jogando na ponta, vindo para o meio, ele é canhoto, ou ele pode jogar no meio de campo, na posição que é a do Renato Augusto. Essa é a primeira pergunta. Duas perguntas, né? A primeira pergunta, ele vai ser titular contra o América? Sim ou não? Né? A segunda pergunta, ele vai jogar em qual posição? No meio ou na ponta? Isso são perguntas que o Vanderlei Luxemburgo, só o Vanderlei Luxemburgo é capaz de responder neste momento. E a terceira pergunta, vai jogar junto com o Renato Augusto ou não? Será que os dois vão jogar juntos? Porque o Renato Augusto também já está liberado. O Renato Augusto vem jogando normalmente e o Renato Augusto deve começar jogando. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o Renato Augusto, sobre uma declaração interessante que deu o Renato Augusto, mas antes eu quero dizer o seguinte, que o Matias Rojas tem 27 anos, tem contrato de mais 3 anos com o Corinthians, o paraguaio foi revelado, ele fez o contrato, assinou o contrato de 3 anos com o Corinthians, foi revelado pelo Cerro Porteño e teve passagem pelo Defensa e Justiça e pelo Lanús, antes de jogar pelo Racing. Um jogador de um chute forte, de fora da área, cobranças de falta, finalizações. Ele é um jogador que vai trazer esse repertório para a equipe do Corinthians. Sobre o Renato Augusto, eu quero dizer o seguinte, o Renato Augusto deu uma declaração bem interessante. Ele disse o seguinte, que o Corinthians é uma máquina, tanto para baixo, porque com 2 derrotas parece que o mundo vai acabar e mais ninguém presta, ou para cima, quando consegue 2 ou 3 vitórias seguidas, aí parece um foguete e do nada começa a subir. O Corinthians fazia tempo que não vencia 2 vitórias seguidas. O Corinthians venceu 2 vitórias seguidas, ele veio do Atlético, venceu o Atlético no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Universitário pela Copa Sul-Americana. O Corinthians não encaixava 2 vitórias seguidas desde o dia 31 de maio, quando venceu o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, naquela virada espetacular do Vanderlei Luxemburgo, e depois venceu o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians não consegue, ainda não conseguiu no comando do Vanderlei Luxemburgo 3 vitórias seguidas, né? Se eu não tiver enganado aqui, ainda não conseguiu no comando do Vanderlei Luxemburgo 3 vitórias seguidas. Está em busca desta marca. E sábado é importantíssimo, né, esse jogo, essa vitória contra o América, vencer por 2 gols de diferença. Qual será o time titular do Corinthians? Eu acho que vai jogar o Renato Augusto e o Rojas, os dois juntos. Os dois juntos no mesmo time. Começando o jogo com o Renato Augusto e também com o Rojas. Mas aí, eu repito, mais uma vez, só o Vanderlei Luxemburgo para saber disso. Ou será que vai segurar o Renato para entrar no segundo tempo? Duvido. O Corinthians precisa ganhar. Claro que ele vai colocar o Renato para jogar. Claro que ele vai colocar o Rojas para jogar. Claro que ele vai colocar o Roger Guedes para jogar. Claro que ele vai ter força máxima nesse jogo. O Roger Guedes, que é o artilheiro do time na temporada. Aliás, o Roger Guedes deve ser novidade do Corinthians no jogo da quarta-feira, no jogo da terça-feira, pela Sul-Americana. O Corinthians joga neste sábado contra a equipe do América, pela Copa do Brasil, e depois joga terça-feira pela Sul-Americana. Uai, mas não são os reservas que jogam pela Sul-Americana? Acontece que o Roger Guedes está suspenso no jogo do Campeonato Brasileiro, que é dia 22 contra o Bahia. Esse jogo o Roger Guedes não pode jogar, que é no próximo fim de semana contra o Bahia. O Roger Guedes não pode jogar porque está suspenso, porque tomou o 3º cartão amarelo contra o Atlético Mineiro. Estando suspenso, então, ele poderá jogar pela Sul-Americana. Provavelmente vai jogar a partida da Sul-Americana. O Roger Guedes, então, deve ser novidade de um time de meninos, né? Na Sul-Americana, o Corinthians está jogando com um time de garotos, mas o Roger Guedes deve preencher, deve ser um reforço importante do Corinthians na Copa Sul-Americana. Falando do mercado da bola do Corinthians, ainda aumenta cada vez mais, cada dia que passa, a especulação em relação a uma possível proposta do futebol da Europa pelo Fausto Vera. E o Corinthians quer 15 milhões de euros. 15 milhões de euros para vender o Fausto Vera. Esta é a informação.
que surgem nos bastidores do Parque São Jorge. Mais ou menos 15 milhões de euros para negociar o Fausto Vera. Dizem que a Lazio da Itália vai fazer uma proposta para ter o Fausto. Se a Lazio da Itália vier de fato para cima do Fausto, o Corinthians vai botar preço de 15 milhões de euros, 80 milhões de reais para começar a negociação. Ou seja, o Corinthians vai fazer de tudo para segurar o Fausto Vera nesse primeiro momento aqui no futebol brasileiro. Agora, se vier uma proposta nesse nível de 15 milhões de euros, aí o Corinthians não vai segurar, até porque o Corinthians está precisando muito de dinheiro. No caso do Murilo, já veio uma proposta de 8 milhões de euros, proposta essa que foi descartada, e o Corinthians está querendo 20 milhões de euros na negociação do jogador. Dizem também que é o futebol da Itália que vem para cima do Murilo. Até agora não veio nenhuma proposta oficial. E até agora o Corinthians também não se reforçou. Além do Matias Rojas, o Corinthians não trouxe nenhum reforço. Né? O Corinthians continua no mercado da bola, quer um zagueiro, quer um volante, mas até agora não trouxe nenhum reforço. O Corinthians, que está próximo de anunciar um amistoso, um jogo internacional contra o Real Madrid. E olha só que interessante, hein? Corinthians e Real Madrid. O tamanho desse jogo seria para comemorar o aniversário do Corinthians no dia 1º de setembro, 113 anos. O Corinthians está próximo de fechar um acordo para jogar o Real Madrid. Seriam ex-jogadores do Real Madrid e ex-jogadores do Corinthians, porque o Corinthians, o Real Madrid, participou do campeonato de 2000, né? O Real Madrid disputou o campeonato de 2000 quando o Corinthians foi campeão. Lembra desse campeonato? Corinthians campeão em 2000? Então, o Real Madrid, quer ver? A gente tem... Aí, olha só, Corinthians campeão em 2000, que time era esse, hein? Time espetacular, campeão em 2000. Corinthians foi campeão mundial em 2000. O Real Madrid disputou esse campeonato. A final foi contra o Vasco, mas o Corinthians eliminou o Real Madrid da competição, com o gol do Edilson, lembra? Então, e aí acontece o seguinte, alguns jogadores serão convidados para esse jogo. Por exemplo, o Roberto Carlos, que jogou nos dois times. O Roberto Carlos jogou no Real Madrid e o Roberto Carlos fez história com a camisa do Real Madrid, né? Foi um dos melhores laterais esquerdos da história do Real Madrid e também teve uma passagem pelo Corinthians, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos jogou com as duas camisas, com a camisa do Real Madrid e também com a camisa do Corinthians. O outro que vai ser convidado para esse jogo, é claro, é o Ronaldo Fenômeno. Olha só, o Ronaldo junto com o Roberto Carlos. O Ronaldo também vestiu a camisa do Corinthians, fez história vestindo a camisa do Corinthians e também fez história vestindo a camisa do Real Madrid. O Ronaldo, que fez história vestindo muitas camisas importantes, mas a do Real Madrid também. Então vai ser muito bacana esse jogo, se realmente for confirmado o jogo entre Corinthians e Real Madrid. Você já imaginou o tamanho desse jogo? Corinthians e Real Madrid seria realmente espetacular. Para comemorar os 113 anos do aniversário do Corinthians, que o Corinthians fará 113 anos no dia 1º de setembro. Rapaziada, faça sua inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto e prometo que no próximo vídeo vou trazer os comentários aqui para vocês. O que é que vocês acham? Me segue lá nas redes sociais também, @CarlosCereto, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii, e seja membro do canal, do clube de membros do canal. Você ganha facilidades nas lives, você tem benefícios nas lives, né? E você tem prioridade nas lives e você pode participar também do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá bom? Se você é membro do canal, você pode participar do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. É isso aí, rapaziada. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!